Dia do maior clássico do planeta é dia de Fla-Flu no Maracanã às 18 horas. Quem vai jogar, quem tá fora, estatística do jogo, quem é freguês de quem e mais notícias do nosso Flusão você vê a partir de agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Dia de Fla-Flu é um dia diferente, é o maior clássico do planeta, clássico que no sul, né, o Totó se chama Fla-Flu, no Uruguai cada clássico se chama de Fla-Flu, né, na política a polaridade não, é um Fla-Flu da política e tudo é um Fla-Flu, né, porque é o maior clássico do Brasil, o maior clássico do universo, né, e é um clássico muito difícil, até pela diferença econômica, pela quantidade de dinheiro que o Flamengo tem, né, na história com as mamatas estatais, né, e agora com muita competência a partir de 2013, a gente não pode deixar de admitir, né, a competência que o Flamengo teve na sua gestão e a incompetência que o Fluminense tem na sua gestão. Se por um lado melhorou um pouco a questão financeira, por outro lado, né, no ano que tem a maior arrecadação, se preocupa em reduzir a dívida para ajudar a futura SAF e não para renovar o elenco como deveria renovar. Mas de toda forma, Fla-Flu é uma incógnita, clássico é uma incógnita, mas o Fla-Flu é muito mais. Segundo Nelson Rodrigues, o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada. E segundo nós tricolores, ganhar Fla-Flu é normal. Vai ser um jogo difícil, como eu falei, o Fluminense vai mexendo aí na sua escalação, poupa um jogador aqui, porque é início de temporada, é assim mesmo, o Flamengo deve fazer o mesmo, né? Quem jogou contra o Vasco, talvez um ou outro não jogue o Arrascaeta que não jogou contra o Vasco, né? Os times vão se ajeitando aos pouquinhos com as peças que tem. E o Fluminense, segundo o GE, deve jogar com Fábio, Guga no lugar do Samuel Xavier, James no lugar do Inácio, Freitas não sai de jeito nenhum, né? Pode falhar o que for que ele continua lá. E o Arana no lugar do René. O meio-campo com Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, né? O Ganso preservado. E o ataque com Canóbio, Serna e Everaldo, né? Sai o jovem Matheus Reis e entra o Serna, né? O artilheiro do Fluminense, já que o Everaldo fez um gol depois de 6 meses e perdeu 3 cara a cara com o goleiro. Pelo menos 3, eu me lembro de 3, no jogo contra o Nova Iguaçu. Não sei qual vai ser o time que o Flamengo vai mandar a campo, mas certamente vai ser um time muito forte. O Flamengo tem um elenco, tem 22 jogadores, o que colocar em campo vai ser muito forte, muito difícil de ser batido. Mas ganhar Fla-Flu é normal. O último jogo o Fluminense venceu o Flamengo, aliás com uma falha bizonha do Rossi, que se repetiu no Mundial, e o Fluminense venceu. Então o time que o Flamengo mais tem dificuldade de vencer, né, nessa fase engenheirada do Flamengo, sobretudo depois de 2019, em questão de dinheiro, não em questão de perder para o Fluminense, é o Fluminense. Né? E pode ser que hoje o Fluminense deixe o Flamengo a um jogo de ser eliminado do Campeonato Carioca. Uma derrota do Flamengo hoje, né, deixa o Flamengo fora da zona de classificação, tendo que vencer o próximo jogo e torcer contra os outros times do seu grupo, porque ele tem um jogo a mais. Já o Fluminense, com uma vitória, né, consegue de vez a classificação e aí vai ver só qual é o posicionamento para ver o chaveamento nas quartas de final. Lembrando que as quartas de finais, em um jogo apenas, semifinais em 2 jogos e a final em um jogo. Só a Ferdi mesmo para fazer uma maluquice, para dizer o mínimo dessa. E na história do confronto, aí é ruim pra gente, né? 457 jogos, hoje é o Fla-Flu número 458, com 143 vitórias do Fluminense, 147 empates e 167 vitórias do rival. São 24 vitórias de diferença que a gente pode diminuir para 23 hoje. São 592 gols marcados pelo Fluminense e 652 gols marcados pelo Flamengo. Um aproveitamento de 42,01, não é o pior aproveitamento que o Fluminense tem contra os grandes do G12, mas é um aproveitamento bem ruim contra o Flamengo. Nos últimos 12 jogos, né, a tese do Fla-Flu ganhar Fla-Flu é normal, não está valendo muito não, porque são 5 vitórias do Flamengo, 5 empates e apenas 2 vitórias do Fluminense. As 2 vitórias do Fluminense aconteceram em outubro de 24, no Maracanã, 2-0, aquele show do Ganso, aquele toquinho de chaleira do Ganso pro gol do Fluminense, e no ano passado, né, em 19 de novembro de 2025, por 2-1 no Maracanã também. Então, hora de a gente começar a reverter esse
essa história recente do clássico contra o Flamengo e voltar a valer a tese de que ganhar Fla-Flu é normal. É difícil? É difícil. É um time bilionário contra um time que beirou 1 bilhão de faturamento no ano passado, mas que não soube reforçar e que até agora não contratou um 9 e vamos de novo, né, com o fraco Everaldo. Eu peço à torcida do Fluminense que não ofenda o Everaldo, que não agrida o Everaldo, que não ameace o Everaldo, muito menos a sua família. Ele não tem culpa. A culpa toda. E também não deve ser agredido, ofendido, ameaçado, família, etc. A culpa é do Mário Bittencourt. A culpa é inteira do Mário Bittencourt, que topou pagar 600 mil reais para o terceiro reserva do Bahia. Para ganhar do Flamengo, o Fluminense vai ter que marcar alto. Essa é a primeira coisa, não se entrincheirar, porque se entrincheirar, dependendo, se o Arrascaeta, por exemplo, estiver em campo, o Flamengo vai rodar muito bem a bola e sabe jogar entre linhas, e aí vai ser um problema, porque essa bola vai estourar em cima do Freitas e aí já era. Vai ter que marcar alto, vai ter que recompor rápido, né, e por isso talvez o Serna entre, porque ele tem uma recomposição melhor, por isso talvez o Nonato entre no lugar do Ganso, lembrando que o Hércules está contundido, não pode, ainda não tem condições de jogo, né, então vai ter que recompor rápido para que a gente possa tomar essa bola, sair no contra-ataque com a velocidade do Canobi e do Serna, desde que eles não se tornem auxiliares dos laterais, porque aí não vai ter como puxar contra-ataque. Quem vai puxar o contra-ataque? Everaldo? Tá brincando, né? Tá de sacanagem. Então o Fluminense tem chance sim de vencer o Flamengo, vai ser um jogo difícil. Favoritismo? Óbvio. Né? O time de 2 bilhões é o que dizem aí, é favorito, ele tem que ser favorito, ele tem que jogar como favorito, mas favoritismo no futebol nem sempre vale muita coisa. Tá? Então o Fluminense jogando com vontade, com determinação e com confiança e coragem, o Fluminense tem sim chances de ganhar do Flamengo. E por último, e para terminar esse vídeo, Keno está indo para o Curitiba, está tudo acertado, né? Queria dizer aqui que o Keno é um cara que eu sempre vou ter gratidão, o nosso querido Kenaldinho, né? Um dos grandes responsáveis pela Libertadores de 2023. Seja feliz no novo clube, vai por empréstimo, né? Não vai vendido, mas talvez volte. Mas está no final de carreira, não sei se ele vai jogar em 2027, mas em 2026 ele vai estar lá no Curitiba, espero que ele seja feliz, menos contra o Fluminense. Né? Um beijo no seu coração, Keno, muito obrigado por tudo. É isso, galera, 18 horas, Fla-Flu, lugar de tricolor do Rio e Grande Rio, mais do que nunca é no Maracanã. Alexandre, mas você não diz que o Campeonato Carioca não vale nada? Não vale porra nenhuma, mas é Fla-Flu. O Fla-Flu é muito maior que o Campeonato Carioca, então, sendo Fla-Flu, lugar de tricolor no Maracanã, você não pode deixar de ir e incentivar o time. O time está irritando, Everaldo irrita. Mas o Fluminense não é o Everaldo, o Fluminense não é o Mário Bittencourt, o Fluminense não é o Matheus Montenegro, o Fluminense é o clube que a gente ama. Valeu? Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.